Bom dia, graça e paz. Pastora Sandra falando, vamos então a mais um dia do nosso propósito, dos 30 dias de oração pela família. E nós queremos hoje, no 14º dia, falar sobre pais, exemplo para os filhos. O texto está lá em Jó 1, o 5, que diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A função dos pais se assemelha à função sacerdotal, no sentido de que eles devem servir como promotores da devoção familiar e da comunhão do lar como o Senhor. O sacerdote era aquele que intercedia a Deus pelo povo e, ao mesmo tempo, auxiliava os frequentadores do templo no cumprimento dos preceitos litúrgicos de adoração, contrição e serviço a Deus. A função sacerdotal foi extinta com o sacrifício oferecido por Cristo. Ele não era apenas o Cordeiro de Deus que estava sendo sacrificado, mas também, como ensina a carta aos Hebreus, o sacerdote que oferecia ao Senhor um sacrifício eterno para a remissão dos pecados do mundo. É claro que não necessitamos mais de sacerdotes para intermediar nosso acesso a Deus, pois Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Entretanto, em termos simbólicos, os pais possuem certa responsabilidade sacerdotal. São eles que devem motivar, instruir e conduzir a vida devocional da família. Portanto, é indispensável que os pais sejam um exemplo de comunhão e devoção. Pais que não oram, não leem a Bíblia e não mantêm uma postura coerente com a autêntica espiritualidade, não podem exigir que seus filhos o façam. Afinal, eles são espelho e referência do lar, tal como Jó, que sem esmorecer intercedia constantemente por seus filhos. Os pais devem exercer com fidelidade o papel de sacerdotes da família. Você, pai, tem exercido esse papel dentro da sua casa? Gente, isso é algo assim. É difícil a gente ler e a gente entender isso aqui. Quando a gente fala de cultura do reino, que a gente ouve tantas pessoas hoje falando, né? São coisas que acabam sendo bonitas, né? De ouvir e falar, é cultura do reino, cultura do reino. Mas assim, dentro dessa cultura, dentro dessa, como nós falamos esses dias sobre o código de ética, que é a palavra de Deus, é difícil de você entender que o pai, tudo que quem você é, influencia na criação do seu filho? Vocês conseguem entender a luta do diabo para separar o pai da mãe? Vocês conseguem perceber a fúria de Satanás de querer trazer o pai como abusador, trazer esse pai como aquele que violenta, aquele que bate, aquele que agride, aquele que xinga, aquele que ao invés de trazer palavras proféticas, atitudes de colocar esse filho para frente, de motivar, de fazer o contrário. Vocês entendem a fúria de Satanás? Porque ele sabe, é igual aquela história, né? Você fala para o teu filho que não pode mentir, mas você mente. Você fala para o filho, não fume, porque fumar mata. Mas o filho vê você fumar
Você acha que ele vai acreditar no que você fala ou no que você faz? Se você diz que não é para fazer e faz, o que vai valer para essa criança é o que você faz. A gente vê aí na internet, pesquisa para você ver os vídeos motivacionais que falam sobre que a criança segue o exemplo. Cuidado com aquilo que você está fazendo, porque alguém está olhando para você e tendo você como exemplo. Agora o pai. É tão simples, gente, não custa nada. Não custa dinheiro, sabe? Você não vai precisar gastar o seu dinheiro, porque hoje em dia as pessoas são tão dinheiristas, né? Aquilo que se trata de comprar e quanto é, a pessoa quer saber o preço. E a gente percebe que existe uma cultura errada dentro da nossa casa. E às vezes até a gente recebe isso dos nossos pais. É, eu admiro demais e é muito legal quando pai e mãe acorda e ele tipo promove o filho. É aquele pai que, meu Deus, ele põe o filho na melhor escola, o melhor isso, o melhor aquilo. E isso não é garantia de que tudo que você planejar vai dar certo. Porque eu já vi também histórias tristes de pais que não tinha motivo para o filho virar um bandido, né? Porque ele teve bons estudos, ele foi criado em boas escolas, não é, mas não é uma garantia, né? Porém, quando pai e mãe têm essa consciência, sabe o que que eu vejo? Que você vai chegar lá na frente e se alguma coisa deu errado, não é tua culpa. Você tem a tua consciência limpa. Porque os filhos também crescem e vão ter as suas escolhas. Se eles forem inteligentes, eles vão olhar e vão dizer: puxa, o meu pai, né? O que ele pôde fazer, ele fez. Olha, ele vai pegar aquilo que você fez e vai aplicar na vida dele. Glória a Deus. O filho que decide não fazer isso, não é sua culpa, foi escolha dele. Não é verdade? Porque também a gente está falando de coisas boas, logo, que o diabo faz? Já joga um pensamento assim, mas o fulano. Então eu já estou dizendo para você que eu acredito assim, ó, que principalmente os lares cristãos, gente, que nós estamos falando aqui para crente, né? Nós estamos falando aqui para um povo que tem o conhecimento, que é a oração, que é a palavra de Deus, que o ser cristão, e que assim, amados, não é só dentro da igreja. Tem que parar com isso. Faz tempo que essa modinha já caiu, viu? Essa modinha de ser crente dentro da igreja, por mais que o diabo continue promovendo isso, a pessoa coloca a melhor roupa e vai lá para a igreja e desfila. E senta lá num lugar de destaque. Ai, hoje é minha filha que vai cantar, pregar ou dançar. Ai, hoje sou eu que vou apresentar. Existe? Existe. Essa realidade ainda existe, porém essa modinha já passou. Já passou. Ser crente de verdade é assim, o inimigo da tua alma, ele tá pouco se lixando se você sabe dançar, se você sabe cantar, se você sabe isso ou aquilo. Sabe o que que ele quer? Ele quer que você seja mesmo essa pessoa que dá um show em público e que quando tá dentro de casa grita, berra, xinga, não é sábio, não ora, sabe, maltrata a esposa. Ah, o diabo tá aplaudindo essa cena. Por quê? Porque o que vale para Deus é quem nós somos quando ninguém está olhando. O que vale para Deus é santidade, integridade, honestidade. Você não teve faculdades? Não? Talvez tenha algum pai frustrado porque não sabe ensinar direito os filhos, mas eu te digo uma coisa, pai. Se você ensinar o seu filho a orar, se você ensinar o seu filho que lê a palavra de Deus, é alimento, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Deus vai permitir que os seus filhos tenham aquilo que você não teve, porque você está sustentando a sua casa em oração, de joelho, e o filho está vendo você fazer isso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, sabe? Existem exemplos na palavra de Deus. Qual é o melhor caminho? O que precisamos fazer? E fazer. Então, é lembrar que
lembra que eu comentei com vocês em algum áudio aí passado sobre aquela questão da pesquisa feita nas prisões, que inclusive uma das coisas que esse pastor falava é que é, os presos, os presos eles têm nome bíblico. Existe uma porcentagem e aí foi aí que eles começaram a fazer essa pesquisa, porque assim era Mateus, Lucas, Pedro, sabe, Tiago. E aí começa uma pesquisa, tudo filho vieram de lar evangélico, mas como? De um povo que vive Deus dentro da igreja. Em casa, não. O que que aconteceu? Esses meninos crescem e eles não querem essa realidade para eles. E assim vai. Gente, isso é real. Faça você uma pesquisa então, para você ver. É o teu exemplo, é quem você é dentro de casa que vai fazer a diferença. Não adianta dentro da igreja pregar bonito em cima do púlpito, não é isso que vai impactar. Inclusive, eu fico imaginando a cena de uma esposa sentada lá na cadeira, olhando o marido pregar. Maridos, trate com zelo as suas esposas, porque na hora de pregar o cabra fala bonito. Aff, com palavras difíceis. E a mulher tá lá sentada olhando e pensando assim: meu Deus, que mentira. Ou então ela fica intercedendo, né? Senhor, que isso se cumpra na vida dele, em nome de Jesus. Ou vice-versa, né? Porque às vezes a mulher também, ela tá ministrando e os filhos olhando. Já pensou? Que triste, gente. Ah, meu Deus, eu fico, sabe? Se tem uma coisa que para mim é importante, é o testemunho da minha família. O que os outros falam de mim, pouco importa. Esses tempos atrás eu passei por uma situação onde uma mulher passou comigo um dia e essa mulher não foi de Deus, gente. Vocês me perdoem, não foi de Deus. Porque ela passou um dia comigo, só que o Espírito Santo falou para mim o porquê que ela fez isso. E fez sentido, muito sentido, sim. Ela quis impedir de que eu recebesse uma bênção, que quem ia fazer era o filho. Então, ela conseguiu, porque ela veio, passou um dia comigo e ela, meu Deus, ela falou coisas de mim assim, sabe? Insinuou que eu havia roubado umas coisas assim. Então, esse tipo de coisa não me abala, porque eu sei quem eu sou. Agora, se o meu marido falar para mim, olha, isso que você está fazendo, aí sim, por quê? Porque ele está todo dia comigo. Ele me conhece e os meus filhos, sabe? E a gente precisa ter consciência disso. Pais, eu quero orar hoje pelos pais, que o Senhor acorde os pais. No Brasil existe uma carência muito grande. O diabo ele quer frustrar a paternidade, começando pela paternidade de Deus. Uma pessoa que ela cresce num lar onde não tem pai e as figuras masculinas só causaram decepção, mentem, enganam. Essa pessoa ela vai crescer e ela vai ter dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Porque a figura de pai, a figura masculina, não representa boa coisa na vida dela. Então, vai ser um ser humano com problemas, com dificuldades. Você veja a intenção do diabo de frustrar a paternidade? Então, vamos orar para que os pais se levantem, para que o Senhor cure essa paternidade natural. Esses homens, para que o Senhor abra os olhos desses homens, para que esses homens se levantem. E que assim, se é a mãe, você mãe também, que quando fala pai, está falando do pai e da mãe intercessora também. Clame ao Senhor, motive o seu marido em amor, ore por ele. Encontre, peça para Deus uma estratégia, como fazer com que esse homem ore mais. Você, mulher, só que é em amor, não é com ignorância. Não é, sabe, brigando. Deus pode te dar uma estratégia hoje e você começar a mudar a realidade dentro da tua casa, sabe? Deus conta conosco. Ele quer isso para nós. Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, nesse dia, declarar, Senhor, que nós reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor Jesus, que somos limitados. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos. E queremos clamar nesse dia pelos pais. Que o Senhor venha trazer consciência. Que o Senhor venha curar a paternidade. Senhor, começando pelo relacionamento de pais e filho, mas que o Senhor, porque a tua palavra fala sobre um Deus que converte, que atrai o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. O Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus de relacionamentos profundos e intensos, o Senhor é o Deus, que o que agrada o teu coração é quando dois ou três estão reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente no meio deles. Eu creio que o Senhor também pensava na família quando nos deixou essa orientação. Quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Cura essa família, levanta esse pai, esse homem que talvez está desanimado, frustrado, achando que não pode nada, que não é nada. Eu quero, Senhor, te pedir, traz cura agora, nessa personalidade. Resgata, Senhor, essa identidade desse pai, esse sacerdote oprimido, frustrado, decepcionado, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura nesse dia. Resgata, porque um pai sacerdote que ora, Senhor, ele não tem ideia do poder que tem essa atitude. Alguém de oração, alguém que insiste no culto familiar. Pai, em nome de Jesus, dá essa estratégia, traz essa cultura, essa realidade para dentro dos lares cristãos. Senhor, aonde os pais estão, Senhor, em plantão, Senhor, de oração pela sua casa, pelos seus filhos. Em nome de Jesus, que a tua igreja, que os homens e mulheres do Senhor sejam do tipo que vive o que prega. E prega aquilo que vive, uma vida de oração, Senhor, aos teus pés. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém.